Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Processo Tributário Confinado. No vídeo de hoje daremos continuidade ao estudo da cautelar fiscal, mas dessa vez especificamente para tratar das alterações trazidas pela Lei 13.606 de 2018. Dentre outras alterações, a Lei 13.606 trouxe a figura da chamada averbação pré-executória. E ela trouxe algumas alterações que caminham no sentido de instituir uma execução administrativa, de tornar a execução fiscal um processo administrativo, que são medidas, por essa razão, de duvidosa constitucionalidade. O direito à tutela jurisdicional não é só um direito do autor, o direito de entrar com a ação judicial. Em relação ao fisco, que dispõe da chamada autotutela, a jurisdição também pode ser um direito do réu, um direito de ser executado, de ser processado perante uma autoridade imparcial judiciária. Então ninguém será privado da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Essa garantia conjugada com o acesso à jurisdição significa que a privação dos bens do contribuinte pelo fisco deve ser presidida por um juiz imparcial. Mas essa é uma discussão que podemos deixar para um outro vídeo. O importante é que a Lei 13.606 dá um passo, ela não institui a execução administrativa, nós continuamos a ter a execução fiscal processada perante o judiciário, regida pela Lei 6.830 de 80, porém, a Lei 13.606 de 2018 traz algumas alterações significativas. A primeira delas, feita a inscrição em dívida ativa, o contribuinte ou o devedor, se for uma dívida não tributária, ele é intimado para pagar em 5 dias. Se ele não pagar em 5 dias, além de ser publicizada a dívida, de ser inscrita em cadastros de proteção de crédito, por exemplo, ainda poderá haver a indisponibilidade dos bens daquele contribuinte. Então essa disposição praticamente torna inócua ou inútil a cautelar fiscal. Para que o fisco vai mover uma ação cautelar fiscal para pedir a um juiz que bloqueie os bens do contribuinte, se agora, com a Lei 13.606, o simples fato de haver inscrição em dívida ativa, com a notificação do contribuinte para que pague a dívida em 5 dias, se isso não acontecer, já é possível que se dê o bloqueio dos bens desse contribuinte, a cautelar fiscal se tornou completamente desnecessária. Ela só tem ainda alguma utilidade no que tange àqueles atos de dilapidação patrimonial praticados pelo contribuinte, enquanto o processo administrativo ainda tramita. Então, digamos que o contribuinte discute a dívida na via administrativa, o seu recurso, por exemplo, está pendente de exame pelo CARF, e antes de o CARF apreciar o seu recurso, o contribuinte começa a se desfazer dos seus bens, ou há uma suspeita de que isso esteja acontecendo. Nessa hipótese, a cautelar fiscal pode ser usada, e ela terá uma utilidade, porque ela terá a finalidade de evitar essa dilapidação patrimonial e garantir a reserva de bens necessários para satisfazer a execução futura, se for o caso. Mas depois de concluído o processo administrativo e feita a inscrição em dívida ativa, a cautelar fiscal se tornou inócua porque a averbação pré-executória já traz todos os efeitos que uma cautelar fiscal poderia ter e de forma automática, independentemente de perigo da demora, independentemente de fumaça do bom direito ou de qualquer outra circunstância ou de qualquer outra deliberação. Então essa é uma disposição que inclusive pode ter a sua validade questionada, não só por violação ao devido processo legal e a garantia de que o processo seja presidido por uma autoridade judiciária, mas especialmente por conta da sua desproporcionalidade. Mas a Lei 13.606 não traz só essa alteração, ela traz algumas outras. Ela autoriza a Fazenda Nacional e ela só se aplica à União, e no caso do direito tributário, à Fazenda Nacional. Ela não se reporta a estados e municípios, não é uma norma geral de direito tributário, é uma norma específica de cobrança da dívida ativa por parte da União. Então, no que tange as outras alterações, como mencionava, ela permite que essas execuções fiscais não sejam promovidas pela Procuradoria da Fazenda Nacional. A PFN pode escolher qual execução vai ser promovida e qual não vai. E essa escolha não está na lei, mas a faculdade foi prevista, foi legislada para isso, para que a Procuradoria possa usar um programa de inteligência artificial, o PGFN Analytics, que vai assessorar os procuradores para que eles saibam quais dívidas são passíveis de recuperação,
ou quais são as chances de se receber o valor executado em relação a determinado débito, em relação a determinado contribuinte. Esse mecanismo de inteligência artificial assessorará os procuradores, dizendo a eles quais contribuintes devem ser executados e quais não vale a pena porque a execução não frutificará. Então essa é a razão de ser dessa alteração. E há uma outra que parece prestigiar os direitos do contribuinte, mas na verdade não o faz, que é uma autorização para que a Procuradoria da Fazenda Nacional instaure um processo administrativo próprio específico destinado a averiguar possíveis responsabilidades de terceiros, de co-devedores, de corresponsáveis. E com isso ela poderá inclusive modificar ou emendar uma certidão de dívida ativa, inclusive de uma execução já ajuizada. O que isso significa na prática? Significa que a PGFN pode instaurar um processo administrativo, por exemplo, para apurar se determinado contribuinte responde ou não pela dívida de um outro contribuinte. Para apurar, por exemplo, se sócios de uma pessoa jurídica respondem pelas dívidas dessa pessoa jurídica. Ou se uma pessoa jurídica responde pelas dívidas de outra pelo fato de supostamente fazerem parte de um mesmo grupo econômico de fato ou irregular. Tudo isso pode agora ser apurado em um processo administrativo. E dizia que isso parece garantir os direitos do contribuinte, mas não garante, pelo seguinte: quando é feito o lançamento, se indica, além do contribuinte, mais alguém que responde junto com ele, essa pessoa pode se defender, impugnar a dívida, pode questionar a validade do lançamento e sua responsabilidade e levar isso até o CARF, ou até a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Concluído o lançamento, concluído o controle de sua legalidade pela própria administração, é feita a inscrição em dívida ativa e se inicia a cobrança. Depois disso, a inclusão de outras pessoas no polo passivo da execução fiscal depende de que o fisco prove perante o judiciário que essas outras pessoas respondem. Esse é o entendimento pacífico do STJ. Se o nome do terceiro está na CDA, presume-se que ele responde, presume-se que isso foi apurado na esfera administrativa. Se o nome do terceiro não está na CDA, o fisco tem que provar perante o juiz que o terceiro responde para que possa haver o redirecionamento. Inclusive se discute se isso deve acontecer dentro da execução ou se é preciso instaurar um procedimento apartado, através, por exemplo, de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o IDPJ, previsto no artigo 133 do CPC, ou se a cautelar fiscal, por exemplo, seria um instrumento cabível para discutir isso, mas sempre perante o judiciário. Agora, com a alteração da Lei 13.606, o que pode acontecer? A execução já foi proposta com uma CDA que contempla apenas o nome do devedor principal da empresa, por exemplo. O procurador quer responsabilizar outras pessoas. Agora, em vez de juntar provas para convencer um juiz dessa responsabilidade e conseguir o redirecionamento, ele vai ele próprio instaurar um processo administrativo para ele próprio apurar essa responsabilidade. E se ele entender que a responsabilidade existe, ele faz uma emenda na CDA, de acordo com o que se pretende com a lei. Ele pode inclusive alterar a CDA para responsabilizar o terceiro. Isso tudo tem que ser questionado, tem que ser verificado que, na verdade, isso implica um drible ao Poder Judiciário, que inclusive já sumulou o entendimento de que essas alterações de CDA não podem acontecer para incluir nomes de outras pessoas no polo passivo da execução. Então, em relação a isso, a lei consiste numa nítida tentativa de tirar do Judiciário essa discussão. Tirar do Judiciário a discussão sobre quem pode ser responsabilizado, quem pode ser incluído no polo passivo da execução fiscal, e nessa condição ela é também de validade duvidosa. Então, resumindo, a lei traz alterações que são de validade duvidosa porque tornam inócua a cautelar fiscal, tornam inócua a discussão judicial sobre possíveis corresponsabilidades, porque tudo isso é trazido para a via administrativa. O fisco vai passar a preparar uma CDA da forma como ele entende que ela deve ser preparada, e todo o ônus da prova vai ser invertido no processo de execução. Por mais desastrada que tenha sido a condução do processo administrativo que implicou a introdução do nome do terceiro na CDA, no processo judicial essa CDA se vai alegar que ela tem presunção de validade, de legitimidade, e isso atrairá para o sujeito passivo da relação tributária, para o réu da execução fiscal, o co-réu, que seria o corresponsável, todo o ônus de provar que não estão presentes as causas ou as circunstâncias que levam à sua responsabilidade.
Então esses são aspectos que devem ser levados em conta no exame da Lei 13.606 e de sua inconstitucionalidade, que inclusive já está suscitada perante o STF, e o que se espera e acredita é que essas ADIs terão seus pedidos julgados procedentes pelas razões que foram aqui apontadas. Se tiver gostado deste vídeo, não se esqueça de curti-lo, de usar a caixa de comentários para dizer o que pensa a respeito deste e de outros assuntos, e de inscrever-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Até lá!